Bem, pessoal, vamos continuar aqui nosso curso de exercício de raciocínio lógico voltado para o CESP, ok? Então, é o seguinte, antes de iniciar aqui a aula, eu quero reforçar mais uma vez o seguinte. Esse curso aqui é de exercício, então a parte teórica de lógica, eu não estou explicando bem detalhadamente como eu fiz no curso de lógica voltado para a ESAF. Nesse curso da ESAF, eu explicava detalhadamente, né, cada resultado, cada tabela verdade, ok? Então, quem quiser dar uma olhada no curso da ESAF, seria interessante, tá? Apesar de ser da ESAF, né, a parte teórica que eu vi no curso da ESAF serve também para o CESP, serve para Carlos Chagas e para outros concursos, ok? Então, vocês podem olhar a parte teórica que também vai ajudar vocês aqui nesse curso do CESP. Nesse curso, né, do CESP, eu parei na última aula na questão 5. Vamos fazer agora a questão 6. Essa questão 6 é uma questão, parece simples, mas tem umas pegadinhas dentro dessa questão, tá ok? É uma questão que precisa do conhecimento do que é proposição. Tá? Vamos aqui para o quadro e vamos passo a passo resolver essa questão 6. Então, está aqui a questão 6 aqui no quadro. Deixa eu colocar aqui, ó. Questão 6. Questão 6. Ok? Então, vamos ler a questão. É dada as seguintes frases, né? Então, tem 4 frases aí. E depois aqui, ó, tendo como referência as 4 frases acima, julgue os itens seguintes. Primeiro item. A primeira frase é composta por 2 proposições lógicas, simples, unidas pelo conectivo de conjunção. Vamos verificar. Ó, a primeira frase é essa aqui, ó. Filho meu, ouve minhas palavras e atenta para meu conselho. Vamos lá, vamos por partes, né? Aqui, primeiramente, vamos ver a questão do conectivo. Ele está dizendo que é um conectivo de conjunção. Olhando para cá, para a primeira frase, realmente tem um conectivo de conjunção. Por enquanto está certo. Agora vejamos o seguinte. A questão fala que esse conectivo está juntando 2 proposições lógicas simples. Vamos verificar se tem 2 proposições nessa primeira frase. Olha, eu tenho aqui à direita do E, eu tenho essa frase aqui. Atenta para meu conselho. E à esquerda do E, esse filho meu é chamando a pessoa, né? A gente nem considera como uma proposição sozinho, não. Seria assim, não. Filho meu, ouve minhas palavras. E filho meu, atenta para meu conselho. Tem somente 2 frases. Então, aqui é a outra frase, à esquerda do E. Agora, o seguinte, pessoal. Muita gente aí deve ter colocado esse item como certo. Porque tem um conectivo E tem 2 frases, né? Que está dizendo que são 2 proposições. O erro está aí. Não são 2 proposições. Por que não são 2 proposições? Olha, atenta para meu conselho é uma frase imperativa. Frase imperativa não é proposição. Ouve minhas palavras também é uma frase imperativa. Então, também não é proposição. Olha, essa parte do conceito de proposição e das situações, né, das frases que não são consideradas proposição, está na página 1 do nosso material escrito. Então, vejam lá, confirem, tá? Essa situação do conceito de proposição e as situações em que as sentenças não são consideradas proposição. Então, frase imperativa não é. Então, o item 1 está errado. Está errado porque ele falou que eram 2 proposições. Não são proposições. O item 2. O item 2 diz assim. A segunda frase é uma proposição lógica simples. Vamos lá, vamos olhar aqui. Essa segunda frase aqui, ó, é assim. A resposta branda acalma o coração irado. Né? Então, ou seja, uma resposta, né, com calma,
né, o coração, vai acalmar o coração irado. Pessoal, isso aqui é uma proposição simples? Ele está dizendo que é uma proposição simples. Proposição, existem, né, posso classificar uma proposição de duas formas, né? Proposição simples ou proposição composta. A proposição composta, ela é formada de duas ou mais proposições simples. Ou seja, a proposição composta, eu posso dividir em proposições. Essa proposição aqui, a resposta branda acalma o coração irado, dá para dividir em duas proposições, lembrando que cada proposição, né, tem um verbo, tá certo? Não tem como, pessoal, não tem como dividir essa frase em duas partes, em duas proposições. Então, é realmente uma proposição simples. Então, o item 2 está certo. Passemos agora para o item 3. Esse item 3 tem uma pegadinha aqui dentro. Vamos ver aqui, ó. A terceira frase é uma proposição lógica composta. Vamos lá, terceira frase. Está aqui a terceira frase. O orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Ó, vamos ver aqui. Pessoal, essa frase também não pode ser considerada proposição. Por quê? Essa frase ela está no sentido figurado, né? Uma linguagem poética, né? Veja aqui, portas de entrada da ruína do homem, tá certo? Está no sentido figurado. Como está no sentido figurado, a gente não considera como proposição, tá? Então, poesias, né, frases no sentido figurado não são consideradas proposição. Então, o item 3 está errado porque não é proposição. O item 4, o último item, diz assim: a quarta frase é uma proposição lógica, em que aparecem dois conectivos lógicos. Vamos lá, vamos conferir. A quarta frase está aqui. Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Nessa frase, há somente um conectivo. Qual conectivo? O conectivo se então. O se então não são dois conectivos. Olha, conectivos nós temos aqui. Nós temos o e, nós temos o o, nós temos o se então, né? O se então. Nós temos o bicondicional, que é o se somente se. Ok? Temos o o exclusivo também. Estou considerando que esteja aqui dentro já. O o inclusivo e o o exclusivo. Tá ok? Então, temos aí esses conectivos. O e, o se então, o se somente se. Então, o se então é um conectivo só. Não são dois conectivos. Então, o item 4 dessa questão está errado. Ok? Então, ficou aí. O primeiro item errado, o segundo certo, o terceiro errado e o quarto errado também. Vamos passar agora para a próxima questão. Antes de passar para a próxima questão, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui nessas tabelas verdades que eu coloquei aqui no slide. Aqui em cima, eu tenho os conectivos. Aqui eu tenho o conectivo E, né? Aqui eu tenho o conectivo O, aqui eu tenho o O exclusivo, aqui eu tenho a condicional e aqui eu tenho a bicondicional. Nessa primeira coluna aqui, eu tenho a proposição A e aqui a proposição B. Proposição simples, A e AB. Os valores lógicos de A e B estão aqui embaixo. Então, quais são os valores lógicos, né, as combinações possíveis para A e B? Tenho aqui, ó, VV, VF, FV e FF. Para cada combinação dessa, pessoal, e dependendo do conectivo, eu vou ter um resultado lógico, falso ou verdadeiro. Ok? Vamos ver aqui, ó, o E. Primeiramente o E. O E, que é a conjunção, ela tem uma única situação que é diferente. Qual é a situação que é diferente? Essa aqui, ó.
é diferente das demais. Aqui é F, aqui é F, aqui é F. Essa situação diferente é V, né? E quando é que ela é V? É quando o A e o B forem V. Quando A e B forem V, a conjunção é verdadeira. E o O? Qual a situação diferente do O? O O, a situação diferente, ó, tá aqui embaixo. E quando é que isso acontece? Quando A e B são falsos. Quando A e B são falsos. Aí o resultado é falso. Nos demais casos, o resultado é V. O exclusivo. O exclusivo acontece o seguinte. Ele vai ser V quando os valores lógicos forem diferentes. Olha aqui, ó. V e F e F e V são diferentes. Agora, a condicional. A condicional, ela tem uma situação diferente. Aqui, ó. Falso. E quando isso que acontece? Acontece quando o antecedente, que é o A, né? Quando o antecedente é V e quando o consequente é F. Ok? Então, V e F nessa ordem. V, depois F. Está aqui, ó. V, depois F. O resultado vai ser falso. E o bicondicional? O bicondicional, ele é o contrário do exclusivo. O exclusivo, para ser verdade, os valores lógicos têm que ser diferentes. O bicondicional, para ser verdade, os valores lógicos têm que ser iguais. Está aqui, ó. VV e FF. Ok? Essa tabela de baixo é uma tabela bem interessante que resume, né, as situações que eu tenho na tabela de cima. Veja aqui, ó. Aqui primeiro o E, que é a conjunção. A conjunção é verdadeira quando? Ó, aqui, ó, é verdade quando? Quando A e B são ambos verdade. É falso quando? Quando pelo menos um dos dois for falso. O, que é a disjunção, ela é verdadeira quando? Pelo menos um dos dois for verdade. E é falsa quando? Quando A e B forem falsos. Né? É uma tabela bem interessante essa aqui. Essa tabela, você tem que saber as situações em que o conectivo é verdade e falso. Então, além de decorar isso aqui, né, como montar essa tabela, você tem que memorizar essas situações. Quando é verdade, quando é falso. Isso aqui você ganha muito tempo sabendo disso. Isso aqui substitui a tabela, verdade. Né? Essa tabela aqui de cima. Tá? Sabendo essas situações aqui, substitui a tabela verdade. Vamos ver aqui, a próxima. O condicional. O condicional está aqui, ó. Eu botei aqui nos demais casos. Então, vamos olhar primeiro para cá, ó. Ele é falso quando? Ó, falso. Falso quando? Quando A é verdade e o B é falso. É claro que eu estou considerando nessa ordem. O A implica B. Né? O A implica B. E é falso, e é verdade quando? É verdade nos demais casos. A condicional. Bicondicional. É verdade quando? Quando A e B tiverem valores lógicos iguais. E é falso quando tiverem valores diferentes. Por último aqui. O último aqui não é um conectivo, tá? Nós podemos chamar de modificador. É o não. É um tio. Não há. O CESP utiliza muito, né? A cantoneira. Esse símbolo aqui da cantoneira. O CESP usa mais. Ok? Não há. O não há, ele inverte o valor lógico. Então, vamos ver aqui, ó. O A é falso, né? Aqui. Então, o não F, olha aqui, ó. O não F vai ser V. Ok? Aqui, ó, estou dizendo que o A é verdade. Se o A é verdade, o não V vai ser F. Tá? Então, a negação inverte o valor lógico. Pronto. Então, sabendo aqui a tabela é verdade, então passemos agora para a questão 7. Na questão 7, vamos colocar aqui, ó, pronto, essa aqui. Essa questão 7 eu não vou resolvê-la toda. Eu só vou resolver aqui um item, tá? Porque é muito simples, é só substituir o valor lógico. Então, deixa eu pegar aqui um aqui, ó. Vou pegar aqui o item 4, tá? A questão diz o seguinte, ó. Considerando que P, Q, R e S são proposições verdadeiras, julgue os itens seguintes. Na verdade, o cabeçalho dessa questão aí, o enunciado dessa questão era maior, tá? Eu só coloquei uma parte do enunciado. Mas o importante está aqui. P, Q, R e S são verdadeiras. Então, onde tiver P, eu substituo por V. E as letras também. Q, R e S por V. Tá certo? Então, vamos lá.
E lembrando, se eu tiver negação, né, negação de V é F. Vou colocar aqui embaixo mesmo, tá bom? Ó, o P aqui, o P é verdade, né? Aí vou colocar aqui, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar os conectivos aqui, ó. Isso aqui é um O, o Vzinho é um O. Esse Vzinho invertido é um E. Esse Vzinho aqui é um O, né? E pronto. Vamos colocar aqui, deixa eu colocar aqui o parêntese. Deixa eu colocar aqui o parêntese. Pronto. Vamos colocar aqui o valor lógico. Então, o P é V, né? O não S. O não S, ó, se o S é verdade, o não S é falso. O Q? O Q é verdade, né? O Q é verdade. O não R. O não R, se o R é verdade, o não R é falso. Pronto, ficou assim, né? Agora vamos resolver isso aqui, ó. Quanto é VOF? VOF dá V, tabela verdade do O. Repete aqui o E. VOF, tabela verdade do O, dá V também. E quanto é VIV? Tabela verdade do E, dá verdade. Então, esse item está certo ou está errado? Ele diz que a proposição é verdadeira. É verdadeira? É, ó, é verdadeira. Então, o item 4 está certo. Tá bom? Então, o item 1, o 2 e o 3, vou deixar por conta de vocês. Já vou colocar só a resposta aqui. O item 1, ele está certo. O item 1 está certo. O item 2 está errado. E o item 3 está errado. Só estão certos o item 1 e o 4. A bicondicional. Nessa primeira coluna aqui, eu tenho a proposição A. E aqui a proposição B. Proposição simples, A e AB. Os valores lógicos de A e B estão aqui embaixo. Então, quais são os valores lógicos, né, as combinações possíveis para A e B? Tenho aqui, ó, VV, VF, FV e FF. Para cada combinação dessa, pessoal, e dependendo do conectivo, eu vou ter um resultado lógico, falso ou verdadeiro. Ok? Vamos ver aqui, ó, o E. Primeiramente o E. O E, que é a conjunção, ela tem uma única situação que é diferente. Qual é a situação que é diferente? Essa aqui, ó, é diferente das demais. Aqui é F, aqui é F, aqui é F. Essa situação diferente é V, né? E quando é que ela é V? É quando o A e o B forem V. Quando A e B forem V, a conjunção é verdadeira. E o O? Qual a situação diferente do O? O O, a situação diferente, ó, tá aqui embaixo. E quando é que isso acontece? Quando A e B são falsos. Quando A e B são falsos. Aí o resultado é falso. Nos demais casos, o resultado é V. O O exclusivo. O O exclusivo acontece o seguinte. Ele vai ser V quando os valores lógicos forem diferentes. Olha aqui, ó. VF e FV são diferentes. Agora, a condicional. A condicional, ela tem uma situação diferente. Aqui, ó, falso. E quando isso que acontece? Acontece quando o antecedente, que é o A, né? Quando o antecedente é V e quando o consequente é F. Ok? Então, V e F nessa ordem. V, depois F. Está aqui, ó. V, depois F. O resultado vai ser falso. E o bicondicional? O bicondicional, ele é o contrário do O exclusivo. O O exclusivo, para ser verdade, os valores lógicos têm que ser diferentes. O bicondicional, para ser verdade, os valores lógicos têm que ser iguais. Está aqui, ó. VV e FF. Ok? Essa tabela de baixo é uma tabela bem interessante que resume, né, as situações que eu tenho na tabela de cima. Veja aqui, ó. Aqui primeiro o E, que é a conjunção. A conjunção é verdadeira quando? Ó, aqui, ó, é verdade quando? Quando A e B são ambos verdade. É falso quando? Quando pelo menos um dos dois for falso. O O, que é a disjunção. Ela é verdadeira quando? Pelo menos um dos dois for verdade. E é falsa quando? Quando A e B forem falsos. Né? É uma tabela bem interessante essa aqui. Essa tabela, você tem que saber as situações em que o conectivo é verdade e falso. Então, diferentes. Olha aqui, ó. VF e FV são diferentes.
Agora, a condicional. A condicional, ela tem uma situação diferente. Aqui, ó, falso. E quando isso que acontece? Acontece quando o antecedente, que é o A, né? Quando o antecedente é V e quando o consequente é F. Ok? Então, V e F nessa ordem. V, depois F. Está aqui, ó. V, depois F. O resultado vai ser falso. E o bicondicional? O bicondicional, ele é o contrário do exclusivo. O exclusivo, para ser verdade, os valores lógicos têm que ser diferentes. O bicondicional, para ser verdade, os valores lógicos têm que ser iguais. Está aqui, ó. VV e FF. Ok? Essa tabela de baixo é uma tabela bem interessante que resume, né, as situações que eu tenho na tabela de cima. Veja aqui, ó. Aqui primeiro o E, que é a conjunção. A conjunção é verdadeira quando? Ó, aqui, ó, é verdade quando? Quando A e B são ambos verdade. É falso quando? Quando pelo menos um dos dois for falso. O, que é a disjunção. Ela é verdadeira quando? Pelo menos um dos dois for verdade. E é falsa quando? Quando A e B forem falsos. Né? É uma tabela bem interessante essa aqui. Essa tabela, você tem que saber as situações em que o conectivo é verdade e falso. Então, além de decorar isso aqui, né, como montar essa tabela, você tem que memorizar essas situações. Quando é verdade, quando é falso. Isso aqui você ganha muito tempo sabendo disso. Isso aqui substitui a tabela, verdade. Né? Essa tabela aqui de cima. Tá? Sabendo as situações aqui, substitui a tabela verdade. Vamos ver aqui, a próxima. O condicional. O condicional está aqui, ó. Eu botei aqui nos demais casos. Então, vamos olhar primeiro para cá, ó. Ele é falso quando? Ó, falso. Falso quando? Quando A é verdade e o B é falso. É claro que eu estou considerando nessa ordem. O A implica B. Né? O A implica B. E é falso, e é verdade quando? É verdade nos demais casos. A condicional. Bicondicional. É verdade quando? Quando A e B tiverem valores lógicos iguais. E é falso quando tiverem valores diferentes. Por último aqui. O último aqui não é um conectivo, tá? Nós podemos chamar de modificador. É o não. É um tio. Não há. O CESP utiliza muito, né? A cantoneira. Esse símbolo aqui da cantoneira. O CESP usa mais. Ok? Não há. Tá aqui, ó. Eu botei aqui nos demais casos. Então, vamos olhar primeiro para cá, ó. Ele é falso quando? Ó, falso. Falso quando? Quando A é verdade e o B é falso. É claro que eu estou considerando nessa ordem. O A implica B. Né? O A implica B. E é falso, e é verdade quando? É verdade nos demais casos. A condicional. Bicondicional. É verdade quando? Quando A e B tiverem valores lógicos iguais. E é falso quando tiverem valores diferentes. Por último aqui. O último aqui não é um conectivo, tá? Nós podemos chamar de modificador. É o não. É um tio. Não há. O CESP utiliza muito, né? A cantoneira. Esse símbolo aqui da cantoneira. O CESP usa mais. Ok? Não há. O não há, ele inverte o valor lógico. Então, vamos ver aqui, ó. O A é falso, né? Aqui. Então, o não F, olha aqui, ó. O não F vai ser V. Ok? Aqui, ó, estou dizendo que o A é verdade. Se o A é verdade, o não V vai ser F. Tá? Então, a negação inverte o valor lógico. Pronto. Então, sabendo aqui a tabela verdade, então passemos agora para a questão 7. Na questão 7, vamos colocar aqui, ó, pronto, essa aqui. Essa questão 7 eu não vou resolvê-la toda. Eu só vou resolver aqui um item, tá? Porque é muito simples, é só substituir o valor lógico. Então, deixa eu pegar aqui um aqui, ó. Vou pegar aqui o item 4, tá? A questão diz o seguinte, ó. Considerando que P, Q, R, S são proposições verdadeiras, julgue os itens seguintes. Na verdade, o cabeçalho dessa questão aí, o enunciado dessa questão era maior, tá? Eu só coloquei uma parte do enunciado.
Mas o importante está aqui. P, Q, R e S são verdadeiras. Então, onde tiver P, eu substituo por V. E as letras também, Q, R e S por V. Tá certo? Então, vamos lá. E lembrando, se eu tiver negação, né? Negação de V é F. Vou colocar aqui embaixo mesmo, tá bom? Ó, o P aqui. O P é verdade, né? Aí eu vou colocar aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar os conectivos aqui, ó. Isso aqui é um O. O Vzinho é um O. Esse Vzinho invertido é um E. Esse Vzinho aqui é um O, né? E pronto. Vamos colocar aqui, deixa eu colocar aqui o parêntese. Deixa eu colocar aqui o parêntese. Pronto. Vamos colocar aqui o valor lógico. Então, o P é V, né? O não S. O não S, ó, se o S é verdade, o não S, né? Veja aqui, portas de entrada da ruína do homem, tá certo? Tá no sentido figurado. Como está no sentido figurado, a gente não considera como proposição. Tá? Então, poesias, né, frases no sentido figurado, não são consideradas proposição. Então, o item 3 está errado, porque não é proposição. O item 4, o último item, diz assim: a quarta frase é uma proposição lógica, em que aparecem dois conectivos lógicos. Vamos lá, vamos conferir. A quarta frase está aqui. Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Nessa frase, há somente um conectivo. Qual conectivo? O conectivo se então. O se então não são dois conectivos. Olha, conectivos nós temos aqui. Nós temos o E, nós temos o O, nós temos o se então, né? O se então. Nós temos o bicondicional, que é o se somente se. Ok? Temos o O exclusivo também. Estou considerando que esteja aqui dentro já. O O inclusivo e o O exclusivo. Tá ok? Então temos aí esses conectivos. O E, o O, o se então, o se somente se. Então, o se então é um conectivo só. Não são dois conectivos. Então o item 4 dessa questão está errado. Ok? Então ficou aí. O primeiro item errado, o segundo certo, o terceiro errado e o quarto errado também. Vamos passar agora para a próxima questão. Antes de passar para a próxima questão, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui nessas tabelas verdades que eu coloquei aqui no slide. Aqui em cima eu tenho os conectivos. Aqui eu tenho o conectivo E, né? Aqui eu tenho o conectivo O, aqui eu tenho o O exclusivo, aqui eu tenho a condicional e aqui eu tenho a bicondicional. Nessa primeira coluna aqui, eu tenho a proposição A e aqui a proposição B. Proposição simples, A e AB. Os valores lógicos de A e B estão aqui embaixo. Então, quais são os valores lógicos, né, as combinações possíveis para A e B? Tenho aqui, ó, VV, VF, FV e FF. Para cada combinação dessa, pessoal, e dependendo do conectivo, eu vou ter um resultado lógico.